Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. A gente precisa olhar, é sempre bom a gente olhar as coisas olhando o cenário maior, né? Olhando ali o que está por trás, o contexto por trás, as coisas que estão rolando nos bastidores que levam as situações a estarem como estão, né? Muitos analistas são da opinião de que nós já estamos vivendo um terceiro conflito mundial, que esse conflito já está em andamento. A maioria não percebe, não aceita e não conclui isso, porque ele acontece de forma assim seminal ainda, oculta, indireta e híbrida, não convencional. Porque o que nós estamos vendo hoje, e isso preste muita atenção nesse vídeo, porque vai fazer você entender um pouco o que está por trás do que está acontecendo no nosso país e talvez tenha um fio de esperança, né? Eu não quero dar falsas esperanças para vocês aqui, mas tem um fio de esperança por trás disso que eu vou falar, mas é importante você escutar até o final. Hoje, o mundo está vivendo uma total dicotomia, polarização e disputa, de conflito entre o Ocidente, representado pela OTAN, e o Oriente, representado pela Eurásia, né? Isso está conduzindo o mundo a um nível de tensão que só foi visto no final da década de 40, quando aconteceu, infelizmente, no mundo o segundo grande conflito mundial. Desde dessa época, dos anos 1945, que a Europa não vivia uma situação de conflito como está vivendo agora. E é claro que isso vai ter repercussão para nós aqui, isso nos influencia aqui de várias formas, né? Por quê? O Brasil, ele está no quintal dos Estados Unidos, que é o líder ali da OTAN, né? E eles já perderam uma boa parte do seu quintal. Basta você lembrar, né, a Revolução Cubana, né? Depois teve ali a crise dos mísseis e por aí vai, muito perto do território norte-americano. Perderam uma parte do seu quintal que está quase encostando ali na Flórida, né? E há uma espécie de consenso, sem falar a questão venezuelana, né? O mapa da América do Sul todo vermelho. Há uma espécie então de consenso entre especialistas de que o Império Norte-Americano ele não vai aceitar perder o Brasil de mão beijada. Perder para quem? Perder para a Eurásia. Perder para uma aliança com Moscou e o Dragão do Oriente. Muitos analistas têm a ideia de que é possível que os norte-americanos não aceitarão um Brasil completamente alinhado com Moscou e o Dragão. Nós não podemos esquecer, né, que, segundo uma leitura comum feita por analistas de viés ideológico no espectro da esquerda, para muitos desses analistas de esquerda, a gestão Dilma foi derrubada por meio de uma influência norte-americana. É por isso que eles falavam, não, foi puxada de tapete. Para eles, a então presidente, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, foi retirada de cena por uma influência direta dos Estados Unidos. E cabe lembrar que naquela época, quem estava à frente do poder executivo norte-americano era a dupla Obama-Biden. E o que hoje é o atual líder norte-americano. Então, por uma leitura do próprio pessoal canhoto, está no poder nos Estados Unidos hoje o mesmo pessoal que puxou o tapete da esquerda quando ela governava o Brasil. Tá? Por isso, tanto por um olhar de uma leitura mais conservadora quanto de uma leitura mais progressista, é realmente difícil imaginar que dessa vez os Estados Unidos estejam vendo com bons olhos o retorno ao poder de um grupo que, teoricamente, eles ajudaram a tirar de cena poucos anos atrás. O que será que mudou? Ou será que mudou? Será que, em tese, antes eles não queriam esse tipo de gestão e agora eles querem? A pergunta que fica é essa.
O Brasil ele fica numa posição sensível porque ao mesmo tempo que ele está no quintal dos Estados Unidos, ele faz parte dos BRICS, que representa não apenas os países emergentes, mas que encabeça também esse esforço pela criação daquilo que eles chamam de um mundo multipolar, ou seja, rivalizando com a hegemonia norte-americana, contra a hegemonia norte-americana e contra o reinado absoluto dos Estados Unidos como única superpotência global. Então, será que o Brasil ele vai agir como uma espécie de intermediário entre esses dois blocos aí, litigantes, a OTAN e a Eurásia? Ou nós seremos engolidos pelo Império e o Império norte-americano vai tentar exercer sua influência aqui novamente, né? É uma corda bamba e muito sensível, né? Na verdade, se os Estados Unidos deixarem o Brasil em seu quintal, serem plenamente alinhados a uma linha mais à esquerda e também, por isso, fazendo quase que um alinhamento automático com o Dragão e com Moscou, isso vai representar um total abandono daquela famosa doutrina Monroe. A doutrina Monroe, para quem não se lembra, ela foi proferida pelo presidente norte-americano na época em 2 de dezembro de 1823. Ela recebe esse nome de doutrina Monroe porque quem proferiu essa ideia foi o presidente James Monroe, lá em 1823. Nesse pronunciamento específico, ele deixou claro ali que o continente americano não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia em qualquer dos seus aspectos. Por isso essa doutrina ficou conhecida como a doutrina da América para os americanos. Só que é muito importante a gente lembrar que se você olha para os Estados Unidos e pensa assim, são governados pelos democratas, os democratas são de linha de esquerda, mas a gente não pode esquecer, ou a gente precisa pensar também, quem estará no poder nos Estados Unidos para decidir isso, decidir se eles vão celebrar a guinada à esquerda no Brasil, ou uma guinada vermelha no Brasil, ou eles vão achar isso um motivo de preocupação. Até então, nós tínhamos um Congresso norte-americano completamente nas mãos dos democratas, que em 2020 ali conquistaram a maioria em ambas as casas legislativas, além de conquistarem também o poder executivo. Porém, nessa última terça-feira, né, começaram ali as disputas de midterms, meio de mandato, né? Porque você tem ali uma gestão de 4 anos do líder do executivo, na metade desses 4 anos ali no meio, você tem a disputa para as casas legislativas, né? E isso acaba tornando muito importante esse tipo de disputa, né? Então, essa disputa, segundo muitos especialistas, vai trazer uma onda vermelha dos Estados Unidos. Não uma onda vermelha socialista, mas uma onda vermelha republicana, porque lá nos Estados Unidos o Partido Republicano ele é representado pela cor vermelha. Isso pode fazer com que o Congresso norte-americano, agora renovado, ele tome decisões ainda mais contrárias ao grupo eurasiano, a esse poder multipolar que quer rivalizar e derrubar os Estados Unidos. Tome decisões distintas sobre como lidar com essa tendência de guinada à esquerda por parte do continente sul-americano. E cabe lembrar também que a gestão caótica nos Estados Unidos, ela está criando um clima muito favorável também, um clima muito favorável para o retorno do Homem-Laranja, o Tupete, o Donald, ao poder. Por quê? A situação de vida está ficando lá tão complicada, com uma degradação da sociedade, da qualidade de vida, do custo de vida, que eles estão querendo os republicanos de volta. Se arrependeram dessa escolha democrata. Um arrependimento talvez que aqui no Brasil já tenha acontecido muito mais precocemente, né, como a gente tem visto aí. Então a grande pergunta que eu faço para vocês nesse vídeo é: será que os Estados Unidos aceitarão quietos uma possibilidade do Brasil alinhado diretamente com Moscou e com o Dragão? Ou será que eles vão achar ruim isso, né? Uma vez que eles lutam tanto
para antagonizar com esses que eles consideram os seus arqui-inimigos eurasianos ali de Moscou e do Dragão? Será que eles vão celebrar essa guinada para a canhota no Brasil? Ou eles vão tentar exercer na prática a doutrina Monroe e tentar fazer algo parecido com o que fizeram em 2016, segundo, não é minha opinião, a opinião dos analistas mais à esquerda, que eles dizem que os Estados Unidos ajudaram a mudar a gestão aqui no Brasil. Será que eles vão ajudar novamente, então, já que é o mesmo grupo que está no poder agora? É a pergunta que eu deixo nesse vídeo aqui. E fica aí, para quem espera uma mudança, um fio de esperança. Será que uma virada republicana nos Estados Unidos vai fazer com que eles tenham uma resistência a ver um Brasil dobrando a esquina vermelha? É a pergunta que eu deixo aqui. Link aqui embaixo para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Tudo que você precisa saber e fazer para se preparar para o ano que vem. Aulas sobre economia, sobre questões geopolíticas, estratégicas, bélicas, educação financeira, questões espirituais, sobrenaturais, aí vale muito a pena. Link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examinem todas as coisas e retém que é bom. Valeu!